você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar aí sobre a nova série do mundinho Bridgerton, que é a série da Rainha Charlotte. Vou te contar aí tudo sobre ela, que a gente já sabe até o momento, pra gente já ir se preparando, porque ela já lança no mês que vem. Pois é, roda a vinheta. Rainha Charlotte, uma história Bridgerton estreia no dia 4 de maio de 2023 e olha que interessante, ela foi anunciada em maio de 2022. Se você curte saber mais sobre séries e filmes, aproveite e já se inscreva nesse canal, porque aqui eu falo muito sobre isso. E também vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, tudo @itsmaraújo, pra você já ir lá, já me seguir, pra gente construir essa comunidade incrível e maravilhosa, beleza? Também vou deixar aqui embaixo o link da minha lojinha, que tem essa estampa perfeita da Lady Whistledown. Ai, que linda. Enfim, aproveite lá também. Faça de lá a sua casa, tem estampas novas, ficou perfeitas, inclusive. Então, se jogue lá com tudo. Vamos falar, principalmente, então, sobre essa nova série. Como eu falei pra vocês, a série foi divulgada em maio de 2022. E como ela já tá saindo do forno, eu acho que foi uma das séries mais rápidas que a Netflix já produziu. Uma outra coisa interessante sobre ela é que Shonda Rhimes resolveu sair da parte executiva nessa série e participar ali mais, como é que eu posso dizer? Colocando mais a mão na massa, né? Aqui em Rainha Charlotte, Mr. Bridgerton, a Shonda Rhimes resolveu fazer parte do time dos roteiristas. Então ela tá dividindo aí a escrita com outros 2 roteiristas, mas aqui ela tá então, de fato, contando a história. Isso é bem diferente de Bridgerton no geral, porque ela entrou muito mais na parte executiva, né? A parte de produção. Então achei interessante ela querer contar essa história mais de perto, até porque, né, a Rainha Charlotte ainda não tem livros pra se basear, mas a gente já fala sobre isso. Caso você não conheça a história, vou te falar aí um pouquinho sobre Rainha Charlotte, uma história Bridgerton então. If you must know, I'm trying to ascertain the best way to climb over the garden wall. Nessa série prequel, a gente vai conhecer a Charlotte anos antes dos Bridgertons sequer terem nascidos. E a história vai começar então com a Charlotte chegando em Londres e já tendo ali que se casar com o rei George. É bastante interessante a gente ver que desde o começo ela é uma pessoa que ela não tá muito afim desse casamento. Primeiro porque ela acha que tem uma coisa ali por trás, né? Por que escolheram ela? E outra coisa interessante é que ela tenta fugir dele o tempo inteiro, assim. Ela quer respostas, ela não aceita as coisas simplesmente caladas. Então ela é uma pessoa que bate de frente mesmo ali com a monarquia direto. E é interessante também porque isso é uma coisa que a monarquia não esperava dela. Então ela meio que precisa conhecer mais como é que são os costumes londrinos e tudo mais. E é aí que entra uma personagem bastante interessante aqui, muito importante para Bridgerton no geral, que é a Lady Danbury, que vai servir então como essa guia para nossa Charlotte, né? Então vai explicar para ela muito como que funciona as regras, como que ela consegue ser uma pessoa que a monarquia vai aceitar, como que ela entende muito mais sobre a cultura londrina. Então ela que vai ali mostrar muito sobre como funciona ali pra Charlotte. E é bastante interessante ver esse começo da amizade entre as duas. A gente já via a Lady Danbury conversando com o Simon sobre como era importante a gente ter uma pessoa como a Rainha Charlotte fazendo parte ali da elite londrina, porque ela ajuda, né, a não deixar a elite londrina ser totalmente branca, então ela traz muito mais representatividade. Inclusive eu acho que até por isso que a Shonda Rhimes resolveu fazer parte ali do time de roteiristas, sabe? Pra escrever muito mais, pra trazer essa representatividade, pra mostrar ali o quão a Rainha Charlotte foi muito mais importante do que a gente acha que ela foi. E eu tô muito ansiosa pra ver isso de fato acontecendo na série. Eu espero e acho que eles vão focar muito nessa parte política. Uma outra personagem que também já fazia parte dos Bridgertons, mas que volta aqui, né, desde esse comecinho, é a Violet Bridgerton, mas eu não sei se ela vai ter ali grande foco, eu só sei que ela vai fazer parte aí também dessa série. E eu acho interessante como essa série vai contar meio que 2 paralelos, e eu não sei ainda se vai ser um paralelo entre 2 linhas temporais ou alguma coisa que vai funcionar mais como uma espécie de flashback. Mas a gente já consegue ver desde o trailer que muitas vezes tem uma montagem que envolve a Rainha Charlotte mais velha, né? Então ali no mundo dos Bridgerton, né? Que a gente já conhece e tudo mais.
e a rainha Charlotte antes, né, quando ela foi parar ali na monarquia, como tudo aconteceu com ela, a origem e tudo mais. Então essa parte é bem interessante, eu gostei da forma como eles montaram isso no trailer, principalmente, e eu acho que é uma coisa que a gente vai conseguir ver aí ao longo da série quando ela for acontecendo. Eu espero, tô torcendo muito pra isso. Ih, rapaz. Uma outra curiosidade que a gente tem aqui sobre essa série é que, apesar da Lady Danbury e da Violet Bridgerton serem personagens fictícias no mundinho Bridgerton, a rainha Charlotte não é fictícia, pois muito que bem. Como isso não é uma coisa ali tão focada nos livros, eles resolveram se aprofundar bastante na série e colocar a rainha Charlotte foi muito proposital. Então, só pra vocês saberem, a rainha Charlotte de fato existiu e ela comandou ali na Inglaterra entre 1744 a 1818 e ela foi sim casada com o rei George. Só que aí tem algumas, como é que eu posso dizer? Algumas mudanças, né? Algumas pessoas dizem que a raça da rainha Charlotte é uma raça alemã, né? Então que ela veio da Alemanha e tudo mais. Só que também tem alguns historiadores que falam que ela veio da África. Então tem ali essa divergência ali na história da rainha Charlotte. E eu gosto de como a Shonda Rhimes resolveu seguir essa linha, né? Da rainha Charlotte ser africana e tudo mais. Uma outra coisa interessante aí, que também diverge um pouquinho das duas, é que em Bridgerton, pelo que a gente viu até agora, Charlotte não teve filhos. Diferente, né, da rainha Charlotte de verdade, que teve mais de 10 filhos. E outra coisa ali que também é bem igualzinha entre as duas, é que no final da vida, né, o rei George, ele começou a ter alguns problemas cognitivos. E isso é mostrado também na segunda temporada de Bridgerton, como ele tem aqueles problemas de não lembrar muito bem onde ele tá, quem é ela, da onde ela veio, em qual ano exatamente ele tá. E eu acho que talvez eles foquem um pouco mais nisso também no decorrer da série, dessa origem, né? Pra mostrar ali como isso foi acontecendo com o rei George. Porque até o momento, né, vendo ali ele jovem e tudo mais, a gente percebe que ele era uma pessoa que tava tranquila, né? Que não tinha esses problemas até então. Ué? E agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre alguns atores e atrizes que estão neste projeto. Minha luz apagou! Então eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre os personagens, né? E também sobre os atores e atrizes que estão dentro desse projeto da Rainha Charlotte. Eu já gostaria de pedir desculpas caso eu fale algum nome ou sobrenome de um jeito diferente da forma como se pronuncia, tá bom? Mas começando por ela, que é a nossa Rainha Charlotte, que é a Oh, meu Deus! Eu não consigo falar o sobrenome dela. India Amarteyfel. É isso? Ela então vai ser a nossa rainha Charlotte mais nova, né? E ela é muito boa, pelo que a gente já viu ali no trailer e tudo mais. Algumas cenas também que foram colocadas dela, eu achei ela muito boa. E apesar dela estar entrando aí agora como a rainha Charlotte, esse não é o primeiro papel dela. Também já participou de Sex Education. A gente sabe que a Charlotte, ela é aquela pessoa que não aceita muitas coisas tranquilamente. Ela bate muito mais de frente. Ela não entende o que tá acontecendo ali. Por que ela foi escolhida para se casar com o rei George, então a gente espera que ela seja uma personagem que vai ali bater sempre muito de frente com a monarquia e não vai apenas aceitar as coisas como a monarquia acha que ela deveria ser. Michelle Farley será a nossa princesa Augusta, que nada mais é do que a mãe do rei George, e ela já aparece no trailer tentando causar muito com a Charlotte, né? Ela fica ali falando que ela não é o que eles esperam, ela fica ali tentando demonstrar muitas coisas de que tipo, você tem que entrar na minha caixinha, por que você tá fazendo, o que você está fazendo. Então ela é aquele tipo de personagem que a gente já sabe que provavelmente vai ser a vilã da série, sabe? Aquela personagem que não tá muito feliz com a Charlotte, vai tentar causar na vida dela. É o que eu acho que essa princesa vai ser. Uma outra coisa interessante é que a princesa Augusta também vai querer muito seguir as regras da monarquia, por isso ela faz tanta questão de que as tradições sejam mantidas e que toda a história ali seja mantida. Já a Michelle, que faz ali, né, enfim, a nossa princesa, ela já participou de Game of Thrones. Eu não acompanhava Game of Thrones, mas provavelmente você pode ter reconhecido aí ela por esse papel. I don't know. Corey Mightrest, acho que é assim que fala o sobrenome dele, é um dos primeiros trabalhos dele e ele vai ser o nosso rei George. Ele é bonito, é simpático e traz aquele ar meio misterioso de você querer entender o que ele tá fazendo ali. Eu pelo menos fiquei muito com essa sensação. Eu quero saber se ele realmente é esse cara tão incrível e maravilhoso como ele tem aparentado ser nas poucas cenas em que vimos dele no trailer falando alguma coisa. Outra jovem aí que a gente tem é a Arsema Thomas, que vai aí fazer a nossa Agatha Dameron
Danbury, ou melhor, a Lady Danbury. Eu não consigo... Pra mim, eu já me acostumei que o nome da Lady Danbury é Lady Danbury. É muito difícil aceitar que ela tem um Agatha antes. Mas enfim, né? Ela vai ser, então, a nossa Agatha Danbury. E vai mostrar também um pouquinho sobre como foi o casamento da Lady Danbury quando ela teve que se casar, né? Ela se casou super cedo e por que ela foi escolhida, então, pra treinar a rainha. E acho que vai ser bem interessante a gente ver um pouquinho sobre isso, como eu falei, principalmente pra entender como é que surgiu a amizade entre elas duas, que elas são muito amigas. Connie J. Kingsgreg vai aí fazer a nossa Violet Bridgerton, que ainda não é Bridgerton, mas o nome dela é Lester e é muito difícil, porque pra mim é a Violet Bridgerton, tá entendendo? A Violet Ledger, ela então é filha do Lord Ledger. Meu Deus, é muito estranho ver que o sobrenome dela não é Bridgerton. E ela vai ser uma jovem muito amável, muito curiosa, bem diferente aí da Lady Danbury. E eu quero saber como é que ela entra nessa história, porque ao que a gente conseguiu entender, ela é a que tá mais afastada das duas. Então eu quero muito entender como que ela vai entrar nessa história e vai fazer amizade tanto com a rainha quanto com a Lady Danbury. Inclusive, ela e a Lady Danbury são bastante amigas, né? Então eu queria entender ali como é que funciona essa amizade entre elas. E você não achou que a gente não teria o Brinsley nessa série, não é mesmo? Caso você já tenha assistido Bridgerton, você sabe que a rainha Charlotte tem ali o seu fiel escudeiro, que é o Brinsley. Ele tá ali com ela pra sempre. E ele já aparece no trailer, né? Bem novinho. E aparentemente ele é uma pessoa que vai crescer junto com a rainha Charlotte, né? Vai virar ali o... Como é que eu posso dizer? O braço direito dela, né? Então, onde ela vai, ele vai também. Só que, o que parece, o Brinsley, ele era muito a favor da monarquia antes, né? Então, ele meio que devia ser totalmente... fazer as ordens da rainha. Mas aí, depois que a rainha Charlotte chega, eu acho que ele vai virar aí o fiel escudeiro dela. E ela vai também transformar ele no que ela espera de uma pessoa que trabalhe com ela. Por último, mas não menos importante, vale aqui falar, que era uma coisa que eu já tinha falado no começo do vídeo, que essa é uma história que, apesar de ser uma história Bridgerton, ainda não tinha sido contada no livro. A Julia Quinn, que é aí a grande autora de Bridgertons como um todo, ela nunca se aprofundou muito nos livros em contar sobre a rainha Charlotte, sabe? Sobre detalhes da vida de outros personagens que não os personagens principais daqueles livros que estavam encontrando ali o amor, ou seja, da família Bridgerton, né? Então, ela resolveu lançar um livro contando a história da rainha Charlotte com o rei George também. Só que ele vai ser lançado um pouquinho depois da série estrear. Eu não sei se a Arqueiro vai lançar no mesmo dia que vai lançar lá internacionalmente. Mas basicamente é isso, a gente vai ter quase que entrando ali juntinho, tanto a série quanto o livro. E vai ser muito interessante, né? Primeiro pra gente ver se a Julia Quinn, ela manteve a história, né? Que foi adaptada agora, que antes não era adaptada. Ou se vão ser duas histórias diferentes, né? Em que a Shonda Rhimes que seguia de um jeito e a Julia Quinn que seguia de outro. Eu acho que pelo menos elas devem ter seguido uma mesma lógica, pelo menos na parte amorosa, pra gente ter mais detalhes sobre isso, principalmente no livro, que a gente sabe que Julia Quinn é uma romântica e ela vai escrever ali muito mais detalhes sobre a história desse casal e possivelmente a gente não tenha tantos detalhes ali sobre os outros personagens, tipo da Lady Danbury, da Violet e tudo mais. Que é o jeitinho dela de sempre focar ali muito mais nos personagens principais e tá tudo certo. Eu tô muito ansiosa pros dois, tanto pra série quanto pro livro. Eu já quero muito que Arqueiro lance logo este livro aqui, porque a capa dele é muito linda. E, enfim, Arqueiro, estamos aí. Estamos esperando anúncios oficiais de uma data oficial. I am the Queen. E caso você ainda não tenha decorado, a série estreia no dia 4 de maio. E eu tô muito ansiosa pra ela, porque é Bridgerton, não é mesmo? E Bridgerton deixa o meu coração extremamente quentinho. E eu quero muito, muito mesmo voltar a acompanhar aí um pouquinho da elite londrina, que é uma elite que a gente ama tanto, não é mesmo? Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma grande notícia de Bridgerton terceira temporada, mas assim que tiver, eu posso fazer um vídeo de um apanhadão de tudo que a gente sabe sobre ela até então, mas no momento eu não tenho muitos detalhes. Vamos curtir este momento da rainha Charlotte, que eu acho que só depois que eles vão começar a anunciar, pra ter ali um espaço entre as duas coisas, a gente poder curtir cada uma no seu tempo. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e também de me seguir lá pelas redes sociais. Eu sou @itsmaraújo em todas elas. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!